Oi, pessoal. Hoje eu quero falar sobre fazer um pouquinho todo dia. Quem acompanha Educalar há mais tempo sabe quantas vezes eu já falei sobre isso. Olha, vamos fazer um pouquinho todo dia. Vamos fazer uma etapa por vez. Vamos pegar um livro e vamos dividir ele em partes. Aí uma mãe comentou, mas essa é a parte difícil. Porque quando a gente está falando em fazer um pouquinho todo dia, a gente está falando em pegar um livro, por exemplo, de 600 páginas e pegar e fazer o planejamento dele. Então eu vou ler 50 páginas hoje, 60 amanhã, 30 depois de amanhã, porque eu tive que parar para pegar esse livro e fazer o planejamento dele. Fazer um pouquinho todo dia tem disso. Mas além de ter que fazer um pequeno planejamento para eu fazer um pouquinho todo dia, eu preciso ter a disciplina para cumprir aquilo que eu planejei. Então eu entendo que nós temos esses dois problemas para enfrentar e resolver. Quando a gente está falando de um pouquinho todo dia, eu também tenho algo que não é só problema, eu tenho uma geração de dopamina. Lembra que eu e o Davi comentamos um pouco sobre a dopamina numa live que nós fizemos? Vou deixar ela conectada aqui embaixo na descrição. O fato é que quando eu faço um pouquinho todo dia, eu também gero adrenalina, recompensa. O meu corpo fala, poxa, eu consegui terminar mais essa fase, eu terminei esse capítulo, eu consegui ler o que eu me propus a ler. Mas eu também entendo que quando eu não vou conseguir atender aquilo que eu mesmo planejei, vou ficar um pouco abatido, um pouco chateado, mas amanhã, quem sabe, eu recupere. Agora é muito mais fácil eu fazer isso do que eu simplesmente pegar um livro ou pegar uma tarefa muito grande e falar, eu vou acabar ela hoje, e aí não consegue acabar. Aí fica uma semana, 2 semanas, 3 semanas sem fazer nada. Então o vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho disso. Vamos fazer um pouquinho todo dia. A gente tem que parar para fazer um pequeno planejamento. E a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala em fazer um pouquinho todo dia, quando a gente está falando de educação dos nossos filhos, a gente precisa parar, sentar, pensar e colocar no papel. É importante que a gente faça isso. É muito importante. Quando a gente está falando em planejamento, a gente muitas vezes pensa, pô, aquela coisa complexa. Poxa, o que eu tenho que de fato fazer? Como que eu começo? E muitas vezes o planejamento é simplesmente pegar um papel, um pedaço de papel qualquer, colocar etapa 1, etapa 2, etapa 3, acabou, esse é o planejamento. E agora a minha obrigação, a minha ação é simplesmente executar aquilo que eu planejei. Esse é o ponto. Quando a gente está falando de fazer um pouquinho todo dia, é ter essa mentalidade que eu tenho algo grandioso, eu já vou exemplificar isso com a educação dos nossos filhos, e eu preciso quebrar isso em etapas. Vamos dar um exemplo. Eu estou com um kit de material. Deixa eu pegar um kit de material aqui. Imagina que eu estou com esse kit de material aqui, ó. Estou com um kit de material. Chega lá um kit de material. Isso aqui deve ser um semestre. Chega o kit de material, imagina que chega lá o dobro de material para você, você comprou de alguém esse material e chega para você. Primeira coisa que você tem que saber é que você não vai conseguir terminar todo esse material de uma vez só. Não tem como. Por mais que você queira, não tem como. Aqui a gente está falando de material para uma criança de 4 anos, 5 anos. Mas quando a gente está falando material para sexta série, sétima série, primeiro ano do ensino médio, é bem mais material. Independente de onde você for comprar, é bastante coisa. E quando você olha, eu estou olhando aqui para uma pilha de material, não tem como você querer executar tudo aquilo. A mesma coisa é que se eu for fazer um jantar, eu preciso fazer vários pratos e só eu estou cozinhando, é praticamente impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que ter consciência que um feijão demora mais do que um arroz, que uma carne de panela demora mais do que uma salada. Eu tenho que ter essa consciência para que eu possa quebrar isso em etapas. Ou seja, eu sei que eu vou começar o feijão antes de todo o resto, provavelmente. Então eu tenho que pegar o alho, pegar lá o tempero que eu vou usar, preparar isso, colocar o feijão na pressão, depois tirar o feijão da pressão, temperar o feijão, colocar o arroz. Então assim, existem processos. Esses processos, eles precisam ser atendidos. Quando eu tenho experiência, fica fácil. Mas e quando eu não tenho? Então, eu entendo aquela preocupação da mãe falar, Emerson, mas justamente esse fazer um pouquinho todo dia é difícil. Então, eu vou dar algumas sugestões
E são sugestões para que você avalie. Quando a gente está falando de material, de currículo, você precisa fazer o planejamento disso. Então, o que você precisa saber quando você compra um material para fazer esse planejamento? Com que carga horária esses currículos foram formados? Porque, por exemplo, eu posso comprar um material que ele vai atender integralmente à Base Nacional Comum Curricular. Integralmente. Então, imagina que eu tenha que ter 60 horas de matemática, a quantidade de conteúdo que eu tenho ali vai atender pelo menos 60 horas de matemática. Essa matriz curricular de tempo é importante você saber, porque assim, muitas vezes vocês compram um material, comprei um material de geografia, de história, de matemática, ok? Quantas horas a gente vai usar para passar aquilo ali? Aquele conteúdo vai atender tudo que eu preciso? Porque eu tenho carga mínima. Lembrem, nós temos carga mínima de horário. Claro que essa carga mínima ela tem várias variações, porque na educação domiciliar a gente tem uma assertividade maior. Mas eu preciso ter essa noção. Olha, o Estado está me pedindo 800 horas ao ano, pelo menos, para cada criança acima de 4 anos. 800 horas. Mas, Emerson, o Estado não está considerando recreio, não está considerando educação física. Eu sei que a gente consegue fazer vários ajustes e ter algo muito melhor do que o Estado está pedindo. Eu sei disso. Mas eu tenho que ter essa mentalidade para que eu possa fazer esse planejamento e depois abrir esse planejamento. Imagina uma receita de bolo. Eu tenho o bolo, que é o meu objetivo final. Ele vai ficar pronto em 2 horas. 2 horas. Toda receita tem um tempo. Certo? Toda receita tem um tempo. Então o bolo vai ficar pronto em 2 horas. O bolo tem a farinha, tem o ovo, tem o fermento, ele vai ter a cobertura. Em que momento entra a cobertura do bolo? No começo ou no fim? Em que momento eu coloco a farinha? No começo ou no final? Em que momento eu coloco o ovo? Então, todo mundo que tem uma certa experiência com cozinha, eu estou dando esse exemplo de cozinha porque eu gosto de cozinhar e eu imagino que boa parte das mães que ficam em casa, apesar de muitas vezes não gostarem, elas cozinham. E eu até abri um parênteses, né? Cozinhar é muito bom. Não sei como tem gente que não gosta, mas enfim. Coloca lá, começa a cozinhar. Tudo tem um tempo, tem um momento. Então eu vou misturar primeiro os secos, depois eu vou colocar o molhado, e aí eu vou colocar o fermento. Então existe, além de existir um momento para colocar cada coisa, eu tenho que saber que tudo ali vai ter um tempo. Quando a gente está falando de material, mamãe, é assim? Exatamente assim. Eu comprei o material, qual é o tempo que eu tenho para usar esse material aqui? Sabe, o tempo tu que decide. Não, não é tu que decide. Ah, mas eu posso incrementar esse material com mais exercícios? Que material eu vou usar de complemento? Quais são os exercícios complementares? Quais são os sites de apoio que eu vou usar para esse material? Talvez eu não saiba responder, então eu vou precisar me capacitar um pouco melhor. Você consegue entender? Então você pega uma quantidade de material grande, português, matemática, geografia, história, e abre isso em etapas. Fazendo uma vez é um pouco complicado, 2 vezes, mas depois vocês vão pegar a experiência de como faz. A mesma coisa, mamãe, vai acontecer com a alimentação. A mesma coisa vai acontecer com exercício físico. Quem já malhou aí, levanta a mão. Quem já malhou? Qual é a primeira coisa que acontece no primeiro dia, pelo menos, depois que você começa a fazer exercício pesado? O que acontece? Qual é a primeira coisa que acontece? É dor no corpo. Começa a doer tudo. Começa a doer tudo. Então, o que eu posso fazer para tentar minimizar isso? Eu comecei a fazer exercício aos poucos. Eu não começo já colocando 10, 20 quilos lá no supino. Eu coloco 1, 2, eu vou gradativamente aumentando. Dependendo da minha sedentariedade, de quanto tempo eu estou parado, eu posso colocar 0 quilo lá, eu vou me mexer, vai estar doendo tudo amanhã, beleza? Mas eu vou gradativamente alcançando um objetivo. A mesma coisa vai acontecer no culto domiciliar. A mesma coisa vai ficar na minha vida de estudo. Então eu vou quebrando isso em etapas. Eu vou quebrando. Eu tenho um livro de 10 páginas. Ok, Emerson, olha, eu estou lendo. Eu sei que tem gente que vai falar assim, mas não importa o tempo de leitura, não importa a qualidade de leitura. Vamos usar o tempo para fazer conta. Eu tenho um livro de 100 páginas. Emerson, eu estou lendo 20 páginas por hora. Está bem devagar, eu não estou acostumada, me dá cansaço, arde o olho.
Como eu faço? Tá lendo 20 páginas por hora. Se eu tenho um livro de 100 páginas, eu vou demorar 5 horas para ler esse livro, certo? Se você está se esforçando, eu entendo que você vai poder fazer 1 hora hoje, 20 páginas. 1 hora amanhã, 20 páginas. Outra hora depois de amanhã, mais 20 páginas. Ou seja, em 5 dias eu terminei o livro. Certo? O que você tem aqui? Você tem um livro, você tem um tempo pré-definido, estipulado para ler aquele livro, e você tem a execução, você tem a leitura, naquele tempo que você predeterminou. Pode ser que um capítulo seja mais denso e demore um pouco mais, mas você quebrou isso em etapas. Isso é fazer um pouquinho todo dia. Os 2 grandes desafios que você tem nesse processo é, primeiro, fazer esse microplanejamento de cada etapa, de cada parte do que você tem que fazer. E o segundo grande desafio, qual é? Ter a disciplina de executar isso diariamente. Você tem que ter como meta, hoje eu vou fazer pelo menos a leitura de 20 páginas, eu vou fazer pelo menos 10 minutos de alongamento, eu vou fazer pelo menos 1 hora e meia de aula com meu filho, eu vou fazer pelo menos estudo do material XYZ. Você consegue entender? É isso que é quebrar esses grandes blocos. Lembrem que a gente tem uma live, eu e o Davi conversando, só de pegar pequenas atitudes e fazer com que elas se tornem realidade no nosso lar. Vejam aquela live. É importante a gente entender que esses pequenos esforços diários, que a gente vai colocando em prática, é que darão resultado. Muitas vezes eu vejo as famílias agoniadas. O que eu faço agora? Um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. Eu vou ler um pouquinho todo dia. Eu vou me exercitar um pouquinho todo dia. Eu vou estudar um pouquinho todo dia. Eu vou planejar. E aí o planejamento eu vou sugerir que vocês façam em 1 semana, 2, dependendo da quantidade de material, 1 mês, só para fazer planejamento. E aí depois, o ano inteiro, você só vai executar o planejado. E talvez, provavelmente, fazer alguns ajustes naquilo que você planejou. Entende? Fazer um pouquinho todo dia é ter essa mentalidade que tudo que é difícil, que é grandioso, que tem um monte de páginas, eu tenho que fazer planejamento. Eu tenho que quebrar em pequenas etapas para que eu possa conseguir executar. Imagina, você tem uma realidade que tem um monte de coisa para ser feito. Tem alimentação, tem exercício, tem estudo, tem cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, um monte de coisa. O marido está trabalhando fora, ele também tem que fazer um monte de coisa. Como que ele faz para conseguir realizar várias coisas? Fazendo um pouquinho todo dia. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Vai exigir um pouquinho de esforço? Vai exigir. Vai exigir a gente sair da inércia e começar a se movimentar, começar a treinar? Vai exigir. Mas nada melhor do que a prática para que a gente, de fato, tenha resultado nesse processo. Fazer um pouquinho todo dia é o que dará o resultado que você quer. Fazer um pouquinho todo dia vai fazer você alcançar o seu objetivo. Por mais difícil que pareça, por mais difícil que é olhar para o lado, olhar para o outro lado, olhar para trás e falar, pô, parece que não anda. Está andando. Você está se desenvolvendo, a sua família está se desenvolvendo, os seus filhos, além de estarem percebendo, também estão se desenvolvendo, e o processo vai atingir o seu objetivo, se não naquele tempo estipulado, em algo muito parecido, porque vocês vão correr atrás. Tá bom? Eu espero que tenha ficado mais claro e eu espero que você consiga entender. É extremamente importante isso no processo de educar em casa. É extremamente importante, tá? Que vocês quebrem os grandes desafios em pequenas etapas para conseguir executar. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.